Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. O tema deste capítulo de número 113 se chama Não Te Esqueças. E Emmanuel vai selecionar um versículo do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11, que se diz assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Esse trecho, ele é retirado daquele momento lindo que nos descreve na Bíblia, onde Maria, irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, estava passando, um unguento, uma pomada, uma espécie de pomada de muito valor naquela época, e valia cerca de 300 denários, a Bíblia nos descreve, e ela passava nos pés de Jesus essa pomada tão valiosa, vamos pensar assim. E logo após, ela seca os pés de Jesus com seus cabelos, e ela é questionada por tal ação. Quem a questiona é Judas. Por que ela não vendeu ou até mesmo deu para os pobres? Então Jesus responde a eles assim, que os pobres sempre estarão presentes, mas ele não. E muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava ali em Betânia, e muitos foram lá ver Jesus, mas não só Jesus, mas queriam ver como estava Lázaro, se Lázaro realmente tinha voltado dos mortos. Mas os sacerdotes, sabendo disso, porque muitos estavam crendo no Mestre a partir dessa ressuscitação ali de Lázaro, mandaram matá-lo, porque estavam ali instigando mais judeus a crerem em Jesus. Mas, André, o que Emmanuel vai trazer para nós a respeito dessa história tão bonita aqui de hoje? Emmanuel começa a reflexão dizendo exatamente isso, que muitos iam até Betânia para ficarem próximo de Jesus, para poder ver Jesus, para ouvir Jesus. Mas mais que isso, tinha muitos curiosos que estavam ali, era para constatar se Lázaro realmente tinha voltado do sepulcro, se Lázaro estava ali. E aí eu me lembrei de um ditado popular que fala assim, né, que a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Só que assim, esse ditado ele é meio duvidoso, porque não adianta você mostrar o pau e falar, não, esse pau aqui foi o que eu matei a cobra. Você precisa matar a cobra e mostrar ela morta, a cobra morta, porque aí você prova. Então, era esse o sentimento, né? Tá, mas eles... então Lázaro voltou do sepulcro? Eu vou lá para ver, ué. Eu não vou ficar acreditando só no que vocês estão falando aí, não, porque eu preciso ver. E esse fato de Lázaro ter retornado à vida e as pessoas irem lá, verem Jesus, ouvir o que Jesus falava e ver Lázaro caminhando, retornando à sua vida normalmente, isso fazia com que muitas pessoas mudassem de vida, acreditassem em Jesus. E isso incomodava os fariseus lá na época, né? E se a gente pensar, hoje em dia, isso continua acontecendo, né? Continua acontecendo da mesma forma, porque e nós não estamos errados, né? De em determinadas ocasiões a gente duvidar e falar assim, não, peraí, será que isso é mesmo? Porque a gente tem que lembrar que Allan Kardec, a doutrina espírita, ela nos ensina para termos uma fé que ela é raciocinada. Então a fé
para ser raciocinada, a gente precisa raciocinar. E para a gente raciocinar, a gente vai questionar, a gente vai buscar respostas, vai interpretar aquilo de determinada forma, para que, conseguindo essas respostas, a gente consiga fortalecer a nossa fé. E é isso que, daquela maneira, naquela época, naquele contexto, o que as pessoas estavam fazendo? Né? Eu vou acreditar que ele é o Messias, porque eu fui lá e vi Lázaro. Realmente, Lázaro voltou. Então, agora eu constatei. Porque a gente tem que lembrar que o próprio Jesus nos disse: haverá falsos profetas. Então, vocês têm que prestar atenção aos falsos profetas, né? E aí, a doutrina espírita, com isso, nos estimulando a, a ir em busca dessas respostas, em colocar interrogações em certas coisas que são exclamação, que aí sim a gente, não, agora eu entendi. Eu estou seguindo, eu creio, eu tenho essa fé, é embasada nisso. E dessa maneira, o que a gente consegue fazer? Igual eles, antigamente. A gente transforma a nossa descrença em crença. Porque a gente descobre o porquê está crendo. E Emmanuel coloca aqui que existem muitos que estão mortos, soterrados nas sepulturas da indiferença, do egoísmo e da negação. E quando alguém, como Lázaro, que ele dá o exemplo, tem a oportunidade de ser tocado pelo Cristo, surge muita curiosidade daqueles que conhecem Lázaro antes de ser tocado por Cristo. Porque falou assim, então agora ele foi tocado por Cristo, então agora estão dizendo que ele é diferente? Eu vou analisar. Vou analisar as atitudes dele para ver se realmente mudou, para ver se fez diferença na vida dele. Então, assim como aconteceu com Lázaro, Jesus, ele sempre nos chama. Ele nos chama para a gente poder sair daquela gruta que a gente encontra quando a gente está lá na descrença, que a gente está com as dores mais profundas da nossa alma, quando as nossas imperfeições morais, elas estão acabando com a gente, né? Jesus vai lá e é como se ele viesse e falasse assim, pode vir, caminha aqui para o meu lado, vem para a luz que você vai encontrar a sua fé. Então é esse o chamado que Jesus faz para a gente. Só que a gente precisa estar atento para isso, a gente tem que estar disposto para isso. Igual Lázaro estava lá e mesmo enfaixado, mesmo cambaleante, ele foi. Jesus chamou e assim ele foi. Porque é nessa fé que a gente precisa sustentar a nossa caminhada, né? Porque vai ter muitos percalços, muitos obstáculos na nossa vida. Só que a gente precisa se embasar a nossa fé em algo que seja forte, como Jesus, para que assim a gente consiga caminhar, porque fácil não é, tem muita dificuldade. Não é porque estamos seguindo com Jesus que o nosso caminhar vai ser fácil, mas ele não vai ser, a gente não vai parar no sofrimento desse caminhar. A gente vai sentir as dores desse caminhar, mas a gente não vai parar no sofrimento. Porque aí que é a diferença. Você percebe que em determinadas situações, assim como Jesus disse para Simão Pedro, ele falou, crê, te levarei onde não queiras ir. O que ele está dizendo? Não é que eu estou te levando para um lugar que você não deve ir. É porque é complicado, é doloroso. Tem situações que você vai precisar abrir mão de um conforto, de estar com seus familiares, para você continuar essa caminhada. Porque essa caminhada, essa construção da nossa fé, ela é individual. Não tem como a gente pegar emprestado de ninguém. Então, se é individual, o esforço é sempre nosso. A dificuldade é sempre nossa.
E aí, para a história de hoje, eu separei um versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33, que é uma fala de Jesus, que ele fala assim, ó: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então, se Jesus está dizendo para nós que porque nós somos imortais, então, se somos imortais, a gente tem que estar num constante caminhar. E quando a gente caminha, nesse nosso caminhar, nós vamos nos encontrar com pessoas que escolheram ficar na beira do caminho. Então, essas pessoas que estão na beira do caminho, elas estão ali por algum motivo. Ou porque elas não querem se esforçar para sair dali, preferem continuar ali, ou porque eles caíram ali no seu remorso, na sua dor, na sua descrença, e eles precisam de uma ajuda. E aí, nós, nesse momento, precisamos lembrar o seguinte, né? Como diz o título aqui da reflexão: não se esqueça. A gente não pode se esquecer que esse nosso caminhar, ele é um caminhar conduzido e convidado por Jesus, porque Jesus nos chamou para fazermos a nossa caminhada. Então, nós precisamos caminhar com Jesus e até Jesus. E nesse nosso caminhar com Jesus e até Jesus, quando a gente perceber que esses que estão à beira do caminho, que eles querem um apoio, eles querem uma ajuda, é nosso dever auxiliar essas pessoas. Nós não devemos forçar ninguém que está à beira do caminho a caminhar conosco. Mas se essa pessoa solicitar ajuda, é dever nosso ajudar essa pessoa. Porque a gente não pode sair arrastando a pessoa no nosso caminhar. A gente pode amparar ela nos braços e sustentar ela para que ela entenda o porquê estamos caminhando e ela decida caminhar por si. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel nos compara a Lázaro. E ele diz assim: serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo então o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Olha que bonito, temos então essa referência, mas o que mais me destaca aqui é a responsabilidade, né, de sermos cristãos, de termos então ali um testemunho sincero da transformação que Jesus fez em nós, assim como fez em Lázaro, e muitos quiseram ver como Lázaro estava diferente. Nós também somos observados diariamente, né, sobre a partir do momento que nós estamos aqui carregando o título de cristãos, nós precisamos, então, honrar esse título e mostrar a todos a transformação de Jesus. E como Emmanuel diz, a partir da transformação que fez em nós, vai trazer essa clareza para melhorar a crença, como o André trouxe aqui. Não é possível que a gente pegue, ponha a fé para essa pessoa que está pedindo ajuda, que está precisando de Jesus. Mas é mais fácil quando a gente vê, como o André trouxe. Antigamente a gente precisava ver para crer, mas isso não é só de antigamente, né? A doutrina espírita, o André trouxe isso. Então, somos mais materialistas ainda. Estamos aqui, a nossa carne é matéria, então precisamos de ver essa transformação. E a partir do momento que essa pessoa que está próxima a nós, que nós estamos oferecendo amparo, pode enxergar a transformação, enxergar os valores de Cristo em nós, nós podemos, então, estar fazendo esse papel que o Emmanuel destaca aqui hoje, né? De despertar, então, essa fé no próximo. E aí Emmanuel diz que, para nós, é o seguinte: sabendo
desta responsabilidade que nós fomos chamados, nós temos, então, duas opções, que aí ele encerra o capítulo dizendo assim: se fostes, pois, chamado pelo Senhor da vida, como o André trouxe, se estamos aqui, nós temos um chamado de Jesus, né? Ele trouxe isso na reflexão e Emmanuel reforça aqui no encerramento do capítulo. Está em tuas mãos continuares no recinto da morte ou então levantares para edificação dos que te rodeiam. Então, crendo nisso, sabendo do nosso chamado, nós temos apenas duas opções. E estamos, né, espero no coração de todos que nós queremos aí essa segunda opção, de levantar, de edificarmos nós mesmos para que a gente possa ser a referência e podemos, então, edificar todos aqueles que estão à nossa volta, porque vendo, creram, né? Isso que diz o versículo aqui de hoje. Não é mais possível que aconteça aqui, né, um fato como Lázaro, como Jesus fez, mas as pessoas podem ver transformações em nós, não da matéria, né, mas nas nossas atitudes, nas nossas ações, ver como Cristo trabalha na nossa matéria, a partir dos nossos atos, da nossa moral, dos nossos valores. André, gostaria de complementar mais um pouquinho esse final? Eu queria acrescentar aqui uma coisa que eu fiquei pensando, que é o seguinte: quando a gente aceita esse chamado de Jesus e pessoas do nosso convívio, familiares, eles começam a observar, curiosos a respeito das nossas atitudes, a gente precisa ter uma maturidade para pensar o seguinte: pode ser que em determinada ocasião eles venham, apontam o dedo para a gente e falam assim: opa, peraí, mas você não é cristão, não? Olha como é que você está agindo. A gente precisa entender que é como se fosse o seguinte: vamos pensar num estudante que acabou de passar no vestibular para medicina. Ele está na primeira semana de aula. Como é que alguém vai apontar o dedo para ele e vai falar assim: ó, mas você não sabe fazer transplante de coração, não? Ele está no começo. A gente está no começo da nossa caminhada de fé. Então, nós não podemos ser cobrados de uma forma como se já estivéssemos há muitos anos, já tivesse uma fé extremamente forte para saber lidar com todas as adversidades que a gente tem aqui. Porque é aqui, encarnados, que a gente coloca à prova o que a gente aprendeu. Porque quando estamos no mundo espiritual, na erraticidade, a gente sabe perfeitamente quem a gente foi, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Só que quando reencarnamos, o véu do esquecimento vem para nós para justamente fazer assim: ah, tá, então ele é uma pessoa violenta, então vamos colocar ele lá na Terra e vamos ver se ele esqueceu disso. Vamos ver se realmente ele vai passar nessa prova. Então, nós estamos nesse período. Nesse período, nós temos que ser cobrados de acordo com a nossa capacidade, né? Então, quando Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado, quanto mais tivermos entendimento dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, aí sim, nós vamos ser cobrados de acordo com as informações que a gente tem. Mas quando a gente não tem todas essas informações, não seria justo que caísse sobre nós essa responsabilidade tão grande como a desse estudante de medicina que começou e que fosse forçado a querer que ele fizesse um transplante de coração. Exatamente, André. Mas pensarmos aqui também que mesmo a responsabilidade sendo pesada, e como o André trouxe, as responsabilidades são cobradas de acordo, nós é como um grupo de apoio, né? Esse é o momento nosso, né? Se nós estamos aqui dispostos a melhorar, como o nosso grupo que nós temos aqui, são pessoas reunidas
em um propósito de estudar, de aprender a doutrina e cada vez com que o nosso espírito aprenda mais. Isso é muito influenciado, né? Temos aqui uma corrente, né, de muitos irmãos unidos a nós, porque estamos unidos para esse propósito comum. E essa vontade, né, que é o que nos cabe agora, muito bem pontuado, ela influencia, porque vê em nós a vontade do estudo. Se a gente vê que alguém está lendo um livro, alguém conta o livro para nós, desperta o interesse de saber mais desse conteúdo, o que mais está ali. Então, a gente desperta em nós essa sede do conhecimento, essa sede, essa vontade de cada vez mais buscar os ensinos do Cristo para melhorar o nosso interior. E isso é muito bom quando a gente pode partilhar, né? Grupos de estudo, as palestras, é muito edificante para o nosso espírito e muito engrandecedor, né? Esse movimento, esse coletivo. Até como Jesus falou, né? Se 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Então, por essa partilha, hoje a gente tem a internet, então nós conseguimos estar reunidos pensando em Jesus, por exemplo, durante ouvir o Evangelho diário, que a Ana traz aqui para nós diariamente, estamos ali também nessa corrente de fé por meio da internet, né? Que era algo que não era possível na época, né? Como que a gente desenvolveu também as formas de estar ali na presença e compartilhando os ensinos de Jesus. Gostaria de trazer mais algum complemento, André? Podemos trazer o tema da próxima semana. Opa, meu microfone silenciou. Vamos sim. Na semana que vem, Emmanuel vai continuar trazendo sobre os valores de Cristo sendo refletidos em nós. Nisso, ele vai falar sobre as cartas do Cristo. E aí é o versículo que vai embasar a reflexão sobre essas cartas vivas do Cristo aqui. Paulo escreve em Coríntios, capítulo 3, e ele diz assim: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Um versículo muito bonito que Paulo traz a nós. Na semana que vem, Emmanuel vai nos explicar mais um pouco sobre essa forma aqui de expressar os ensinos e os conhecimentos de Jesus, como ele deixou os ensinos aqui para nós. Eu desejo a vocês uma semana muito abençoada, uma semana de muito aproveitamento dessa mensagem do Emmanuel aqui hoje, que cada um possa ter uma semana cheia do amor de Cristo e aonde passar, que a gente possa ser, então, esse exemplo e que Jesus ilumine a semana de cada um de vocês. Até sábado que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um bom sábado a todos. Até semana que vem. E que assim seja.